Atenção na palavra Lucas capítulo 10, nós estamos vendo a história aqui de uma família, e como é bom, meu irmão, ouvir isso aqui. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Coloque isso no seu coração. A Marta recebeu Jesus. Nós também temos que receber. Receber Jesus hoje não é receber uma imagem de Jesus na sua casa, não. É receber a palavra de Deus no seu coração. Ah, pastor Jaime, muita gente ouve a palavra e não recebe, rejeita, fecha a porta. Não entendo. Verdade. A pessoa ouve a voz da palavra, mas fecha. Ele despreza a palavra. No livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 13, olha o que o Senhor Deus diz. Ele diz assim: o que despreza a palavra, perecerá. Mas o que teme o mandamento será galardoado. O que é galardoado? Recompensado. Receba a palavra no coração. Eu gosto de citar sempre para vocês, cito constantemente, o Salmo 119, o versículo 11. Ele diz assim: escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Por exemplo, a palavra que diz que Deus vê todas as coisas. Não precisa ler, Hebreus 4:12, que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando você tem essa palavra, que você recebe essa palavra, aí você terá que ver se você recebeu ou não essa palavra no coração. Quando vem um pensamento, vamos falar uma linguagem assim, clara, um pensamento sujo, imoral. Você, não, Jesus, tem misericórdia de mim, não quero, eu sou do Senhor. Se você aceita, é porque você não recebeu a palavra. Porque a palavra ela não vai dividir o lugar com outra coisa. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Você não pode ficar com luz, que é a palavra de Deus, e as trevas ao mesmo tempo. Por isso que a palavra tem que estar no coração, porque a tentação ela vem aqui. Se você falar que não tem, você é de outro mundo. Vem. Tentação, perturbação. Pastor Jaime, eu teria maior vergonha se alguém pudesse ler a minha mente. De todo mundo aqui. Só que você tem que aprender a rejeitar. E falar, não entra. Por quê? Porque já entrou. Missionário R. Soares que diz, né? Que você deve dizer assim, chegou tarde, diabo, Jesus já está aqui. Quer dizer, a palavra já está aqui comigo, não tem mais outro lugar. Jesus não vai habitar onde habita as trevas. Então, você tem que verificar se você realmente recebeu Jesus na sua casa. A Marta recebeu, você tem que receber. Mas não é só isso, entenda. Repito que Jesus é a palavra de Deus, então nós temos que conhecer a totalidade dele. Claro que é impossível, alguém pode dizer, claro, mas à medida que você vai conhecendo a palavra, você vai crescendo na vontade de Deus, no conhecimento de Deus. Lembra da semana passada que eu preguei para vocês, Colossenses 1:9, que eu disse ali que o Paulo orou pelo povo colossense, para quê? Para que eles crescessem no conhecimento de Deus, em espírito, né, enquanto sabedoria e inteligência espiritual, para que eles andassem dignamente diante do Senhor, agradando ao Senhor em tudo e frutificando em toda a boa obra, né? Somos nós. Então receba a palavra. Marta recebeu a palavra, mas diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Também, porque a Marta também sentava, mas nós vamos ver que a Marta se desligou, aqui às vezes nos desligamos. A Maria fez o que todo homem, toda mulher tem que fazer, assentar-se aos pés do Senhor. O que é isso? Parar para ouvir o Senhor. Nós às vezes ficamos tão agitados com a vida, tão inquietos com as coisas, que nós não tomamos decisões com o Senhor. No Senhor, nós tomamos por conta própria, por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa inquietação. Eu não tenho tempo, tinha que ter, hein? Por favor, não sou hipócrita, não. Mas, puxa, tem gente que consegue ficar 1h30 assistindo uma partida de futebol, mas não consegue ficar 1h30 falando com Deus. Não consegue ficar 1h30 lendo a Bíblia, estudando para cá. E hoje, então, no computador, você pega informações, você põe uma palavra lá, vai ver o que está escrito, não é verdade? Então, você tem que verificar, tem que se examinar. Realmente, eu estou aos pés do Senhor. Você tem que perder um tempo no bom sentido. E nem sempre a pessoa quer perder. Perder no bom sentido, que eu digo, você vai ganhar, mas tem que pegar e ficar lá. Aí vamos ter mais. Diz, Marta, porém, andava distraída, olha aí, em muitos serviços, e aproximando, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude.
E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, qual não lhe será tirada. Isso aqui acontece muito hoje também. O quê? Às vezes uma pessoa leva Jesus para casa, apresenta a família para Jesus, né? Mas ele depois não fica firme. Alguém que ele ganhou fica mais firme. Verdade. Não quero aplauso nem dizer que sou melhor, não, pelo contrário, está amarrado. A minha mãe me ganhou para Jesus, porque ela que me trouxe para a igreja. Ela me convidou para ir, né? Sempre falava, vai na igreja, vai na igreja. Eu nunca. Só que minha mãe não era nem batizada, minha mãe só fazia corrente. Eu costumo brincar que ela era correnteira, né? Só fazia corrente, que eu batizei a minha mãe como pastor, depois eu fui batizar a minha mãe depois, já como pastor. E a minha mãe, então, ela ia na igreja, mas tinha em qualquer outro lugar também, né? Fazia as campanhas, mas não estava a pessoa firme ainda com Jesus. Acabou que eu fiquei, como eu lembro que quando eu comecei, ela também se importunou um pouco. Ela disse assim, olha, eu gostei que você foi para a igreja, eu queria que você fosse, mas você está indo muito. Você está indo muito. Ela não entendia que eu estava tendo um chamado para o ministério, né? E ela disse, mas você está indo demais, não sei o quê. Aquele negócio, você está indo demais, você está ficando meio fanático, não sei o quê. Mas depois não, depois se firmou, tanto que eu batizei ela nas águas. Então acontece, eu conheço o caso de um homem, com essa história dele. Esse homem, ele simplesmente, ele veio para a igreja, trouxe toda a família, primeiro veio ele trouxe toda a família. A filha dele casou até com um pregador do evangelho. E acabou que ele não ficou firme com Jesus. Então, às vezes acontece isso, mas tem que resgatar essa pessoa, buscar. Mas não é mensagem para hoje. A mensagem aqui agora é que as duas, entenda, têm um papel importante. Uma recebeu Jesus na sua casa e outra sentou-se aos pés do Senhor. A Marta tem esse porém aqui que fica muito inquieto, nós também ficamos. Olha o que Jesus falou em Mateus 6,31. Mateus capítulo 6, versículo 31. Ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Todas essas coisas os gentios procuram. Gentios são pessoas lá de fora. No nosso caso, né? No pecado deles era pessoa fora de Israel, no nosso caso, pessoas fora da igreja. Quer dizer, Jesus sabe, entenda bem, que nós precisamos de trabalhar. Jesus sabe que nós precisamos de comer, sabe que nós precisamos de nos vestir, mas nós não podemos ficar inquietos por essa coisa. Essas coisas não devem ser o nosso alvo principal. Não, o nosso alvo principal, o que ele vai explicar para nós aqui. O quê? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessidade de todas essas coisas. Deus sabe que você precisa do trabalho, precisa de comer, precisa de se vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu estava estudando essa semana sobre o livro de Mateus, há um livro só sobre o livro de Mateus, né? É uma enciclopédia dos livros da Bíblia. E o pregador falava aqui da importância de conhecer o idioma primário, né? O idioma realmente do primeiro que foi escrito esse livro. Aí ele vai dando palavras. E ele dá uma ilustração que um pregador do século XIX falou. O que ele falou? Ele disse assim, nesse versículo, ele fez uma ilustração: buscai primeiro as coisas maiores, e as menores serão acrescentadas. Mas como as coisas de Deus são maiores. Por mais que aqui seja até fortuna, isso é secundário, não é o principal. O principal é buscar o reino de Deus. Por quê? Porque quando a batalha chegar, se você não estiver no Senhor, você vai sucumbir. Tem gente que já teve impérios, o mundo conhece, você conhece a história, o pessoal mais antigo sabe disso. Eu conto aqui, quando nós íamos para Lapa, tinha vários armazéns ali, lembra disso? Beirando a linha do trem. Eles não existem mais, mas empregava tantas pessoas. Eu lembro no Rio de Janeiro, que eu morava lá na juventude, e eu morava num bairro chamado Guadalupe, lá tinha a Hamilton, eu trabalhei lá na Hamilton. Era o sonho de consumo de todo mundo trabalhar ali, que era uma metalúrgica, pagava melhor, tanto que eu fui subgerente de uma livraria em Copacabana. Né? Fui subgerente de uma livraria em Copacabana. Como diz o outro, como peão, na metalúrgica ganhava mais. Ele não precisava, e era de segunda a sexta, que na comércio sabe que naquela época eu não trabalhava domingo, hoje até domingo trabalho, mas eu trabalho de segunda a sábado lá. Mas por que eu estou falando para você isso? Porque aquilo passou. Aquele lugar que empregava tanta gente, entenda, não sei quantas pessoas, mas milhares ali, vamos dizer, se empregar 5.000 pessoas, tinham vários plantões, até a noite toda trabalhava, era um parque industrial muito grande, alimentava no mínimo 25.000 pessoas, não existe mais.
mas o reino de Deus permanece. Por isso nós temos que aprender a buscar o que Paulo diz: no demais, fortalecei-vos no Senhor, que busque o poder de Deus, busque uma comunhão com Deus, porque quando chegar os dias maus, você estará com o Senhor. Esses dias aparecem, dias de lutas, doença, enfermidade, e chegou nessa família. Diz o capítulo 11 de João capítulo 11, que a luta bateu nessa casa, chegou lá. As duas irmãs, elas tinham um irmão chamado Lázaro, e esse Lázaro se tornou uma pessoa íntima do Senhor, tão amigo, então Jesus chamou ele de amigo. Vamos despertar o amigo Lázaro. Diz aqui: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então você vê que agora a Maria já está como destaque. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mas por que Jesus amava? Eu explico isso já já. Bonito isso aqui. As irmãs conheciam a Jesus, agora é uma situação, está enfermo. Aí fica alguém doente em casa, mas você conhece Jesus, aí você vai buscar Jesus, você vai buscar aquele que faz mais do que os homens, porque o homem, com toda a ciência que tem hoje, ainda é limitado. Você vê aí o Covid, não é verdade? Por mais que, louvamos a Deus pelas vacinas, eu tomei, ainda bem, tem gente que não vou julgar quem não tomou, não é isso que eu estou falando. Então, mas a ciência é limitada. Chega um momento que não dá, mas esquece a Covid, o câncer, outras doenças mais. Mas para Deus não é impossível. E nós temos que manter como por isso que busque primeiro o reino de Deus, porque no reino dos homens há limitação. No reino dos homens, que é no domínio dos homens, reino é domínio. No meio do domínio dos homens, há limitações. Busque a justiça de Deus, que é andar de acordo com a justiça de Deus, não dos homens. Os homens, por exemplo, no nosso país, tem país que não. No nosso país mesmo, até 68 tinha uma lei, depois mudou mais um pouco, né? Veio para 70 e pouco, é a chamada lei do divórcio. Não existia divórcio no Brasil. Mas hoje o divórcio, e cada dia ele vai avançando. Hoje você casa e descasa quantas vezes quiser. A pessoa casa e descasa quantas vezes quiser. Não era assim um tempo atrás, não é verdade? Hoje já é. Já é, quer dizer, mas é a lei dos homens, é o reino dos homens. No reino de Deus, não. O que uniu Deus, jamais separe o homem. Se você está disposto a entrar, não é? A Bíblia dá exceção quando não há arrependimento. Se houver arrependimento, até a exceção, que é a infidelidade, tem que ser perdoada quando há arrependimento. Mas não é assunto para agora, é só para dizer: busque o reino de Deus, porque lá o poder é ilimitado. E se você não busca? Quer dizer, se você anda distraído como Marco, fazendo muita coisa, mas não para como Maria para ouvir o Senhor, não se torna uma pessoa íntima como Lázaro se tornou. E diz mais ainda, Jesus falando, 4, e Jesus ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Cuidado, tem pessoas que interpretam mal esse versículo. Eu estou doente para a glória de Deus. Mas que é isso? É que Jesus falou, não. O Lázaro ficou doente, o Lázaro morreu e o Lázaro ressuscitou. Onde o Senhor recebeu a glória? Na doença? Na morte? Ou na ressurreição? Alguém pode também dizer, e não é errado, também foi nos três, porque a doença não venceu, a morte não venceu, quem venceu foi o Senhor com a ressurreição. Mas entenda isso. O que eu quero dizer para vocês é exatamente, eles conheciam o Senhor. Olha o versículo 5, que é profundo, diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mas Jesus não ama a todos, pastor? Sim, ama para salvar a todos, dando que deu. Mas esse amor, ele explica para nós, lá em João capítulo 14, versículo 21, lembra? Vai colocar ali, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. Entenda agora isso. Você não ama todas as pessoas? Ama, mas tem a sua família, já é um amor diferente. É esse amor que eu estou explicando, que ele vai se manifestar para aqueles que guardam. Então, Marta, Maria e Lázaro, eles aprenderam o quê? A guardar os mandamentos. Eles foram amados pelo Senhor, eles buscaram o reino de Deus, eles buscaram a sua justiça. Marta recebe Jesus, Maria senta-se aos pés dele, e Lázaro se torna tão amigo que Jesus vai falar depois, entenda bem, que esse Lázaro se torna um amigo. E olha que coisa bonita, olha que falaram sobre, deixa eu ler um pouquinho mais para ver, diz assim:
Assim, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lázaro, nosso amigo. Irmãozinho, é mais do que servo. Mas quem é o amigo de Jesus? Ele explica, João, capítulo 15, versículo 14. Quem é o amigo? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então nós temos aí 3 pessoas de uma família, né? Uma recebe Jesus em casa, a outra senta-se aos pés do Senhor e o outro se torna um amigo, porque cumpre, faz o que Jesus mandar, se tornou amigo, se torne amigo dele, porque dias maus aparecem, a Bíblia diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Davi disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amigo, essa é a mensagem hoje para você. Se envolva a corrida e busque, porque o reino dos homens é limitado. No reino dos homens não há cura. Um exemplo, a AIDS, para o câncer, para a Covid, né? No reino de Deus não é impossível. Agora, a sua justiça, você tem que viver de acordo. Entenda bem, você está disposto? Aí não, você está lá com uma certa idade, aparece, como diz outro, um brotinho, dá um sorrisinho, né? E você, opa, Deus me abençoou. Deus não abençoou nada, é o diabo que está te amaldiçoando, não está te abençoando não, está te amaldiçoando. Entenda bem, você está disposto a viver? Quer dizer, e não é pesado, a Bíblia diz: meu fardo não é pesado, o fardo pesado ele levou. Você tem que amar a palavra. Irmão, Jesus trouxe você para ouvir essa palavra. Ore pela sua família, mas ore. Mas veja você. Veja se você já recebeu Jesus no seu coração. Veja se você está realmente aos pés dele. E veja se você tornou um amigo dele, uma amiga dele, que cumpre os mandamentos. Aí sim, quando tiver uma necessidade, você pode clamar, como eles clamaram: Senhor, aquele que tu amas está doente. Mas depois veio... Mamãe, quando Jesus chegou no lugar, um homem estava morto há 4 dias, estava até sepultado. De vez em quando nós ouvimos um testemunho de ressurreição. Nós temos um pastor chamado Zelino, a mãe dele ressuscitou. Ela não era nem de Jesus, a família dela que era. Eles não eram nem da igreja ainda. Aí a família orou, estava na pedra. E ela se mexeu lá e levaram ela de volta, depois ela viveu anos. E engraçado que ela não aceitou Jesus ali não, aceitou anos depois na nossa igreja. Coisa séria, aceitou depois, hoje ela já está na glória já. Mas o que eu quero explicar para você, mas já pensou, já ouviu de um caso de uma pessoa ressuscitou dentro do túmulo? E Lázaro aconteceu isso. Deus faz o impossível se tornar possível.